Queridos companheiros, que todos tenham um bom dia. Que a doce e inefável paz de Jesus eleve o seu espírito nesta manhã, para que você sinta fortalecido pelo seu amor. Que o Evangelho seja o maná de luz para todos nós, sedentos deste conhecimento, para nos harmonizarmos dentro da verdade, procurando alinhar a nossa consciência com as verdades eternas. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana de trabalho, de compreensão, de tolerância, de muita paz, mas também de muita luz em sua vida. Lembrando a todos que as construções dependem da vontade de cada um de nós. Hoje nós vamos ler diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, pois assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominam-se um ou outro, segundo o grau de adiantamento na maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e de destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação em provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousam das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outros mais adiantados, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aqueles a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram ao mal. Nós gostaríamos de convidar a todos para que a gente pudesse juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que veio para nos estender as mãos, para nos ensinar, exemplificando no seu trabalho em nossos pensamentos, em nossos corações. Jesus é a representação do espírito mais elevado,
cujas oportunidades de crescimento tem nos ensinado, propiciando-nos meios para que um dia possamos alcançar os mundos felizes. E assim, Jesus, com muita alegria em nossos corações, é que nós te agradecemos por tudo que tem nos dado, pela lucidez do entendimento do Evangelho para todos aqueles que já venceram as batalhas da matéria, da ilusão, das paixões e sentem dentro de si os auspiciosos desejos de crescer e evoluir. Que Jesus nos abençoe. Que os espíritos amigos, aqueles que nos auxiliaram em nossa existência, nossa reencarnação, possam nos fortalecer, intuindo-nos para que nós não venhamos mais a cair nas nossas dificuldades, nas tentações, nos erros e na indisciplina. Que Deus nos ampare, que o Mestre esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, é uma grande oportunidade que esse capítulo do Evangelho nos proporciona quando nós temos um olhar para a progressividade da esperança, lembrando a todos que nós, criados simples e ignorantes, possamos percorrer tantos caminhos a fim de que nós vamos encontrar com Jesus quando ele nos fala: ninguém irá ao Pai a não ser por mim. O que quer dizer isto? Isso mostra para nós que só dentro do bem, do amor, da caridade, é que vamos desvencilhando das nossas lutas mais íntimas, dos tormentos que por nós mesmos foram criados, chegando à tona os conflitos que a doutrina espírita nos auxilia, e por meio dessa doutrina nós somos capazes de diluir os conflitos quando nós compreendemos a lei do amor, a força que a reencarnação nos traz, a importância educativa que ela nos proporciona. E nós vamos ver que nós estamos hoje num mundo de provas e expiação, mas nós estamos despedindo desta fase. E nós temos aquele mundo primitivo, né, onde os espíritos ainda, bem grosseiros, sem os sentimentos do amor, ainda presos no seu automatismo, nos seus instintos, vivendo muito mais das suas paixões ligadas ao corpo, da sensualidade. Nós podemos perceber que eles habitam mundos que são diferentes do nosso, mas eles também têm oportunidade para evoluir. E muitos desses hoje se encontram aqui na Terra. E por que eles encontram na Terra, sendo que a Terra está se despedindo de um mundo de provas e expiação, entrando numa regeneração? Será que eles vão dar saltos? Não. A evolução não dá saltos, meus irmãos, mas eles aqui estão para aprender conosco e também para nos ensinar que nós já percorremos esses caminhos e não podemos repetir os mesmos erros. Então, nós vamos ver que nós temos os mundos que são intermediários, que misturam o bem e o mal, e que um sempre predomina sobre o outro. Mas nós sabemos que nenhum de nós fomos criados para sermos infelizes. E Deus não criou o mal. O mal foi criado por nós, pelas dificuldades que ainda carregamos conosco de sentir a grandeza do amor de Deus. Ignorantes ainda, nós deixamos que as sensações mais grosseiras, os prazeres, os interesses mesquinhos ainda nos dominam. Mas uma grande parte da humanidade, mesmo que a gente ache que não, mas ela já evoluiu. E nós estamos sendo convidados agora a deixar esse mundo de provas, de expiação, para sentirmos dentro de nós a grandeza do amor de Deus, que vai nos permitir
sair de um mundo de provas e expiação para entrarmos no mundo de regeneração. E o que é o mundo de regeneração? É aquele mundo que nós já compreendemos as nossas lutas, nós já compreendemos as nossas dores, e no mundo de regeneração, pelo conhecimento especialmente do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina dos homens, ela nos esclarece que nós estamos acertando com a nossa própria consciência. E quando nós tomamos consciência, despertamos a consciência, nós vamos nos sentir tão fortalecidos. E aí as nossas dores, as nossas lutas, têm outro sentido para nós, não trazem o mesmo peso. Nós temos uma passagem que gosto muito e acho que todo mundo que compreende se enquadra nela, é a passagem de Lázaro. Lázaro, apesar de ser irmão de Maria e Marta, que moravam em Betânia, que recebiam Jesus, que tinham por ele um carinho e ele por elas, Lázaro sempre vivia para o mundo, cego das oportunidades que Maria buscava com Jesus, com a sensibilidade de Marta, ele sempre atrás dos interesses pessoais, até que chega o momento do seu despertar. E ele entra no processo de catalepsia, que naquela época não conhecia essa enfermidade, e já fazia alguns dias o seu corpo já estava entrando em putrificação, quando Marta chama Jesus pelo pensamento e ele vai até lá. E chegando, ele percebeu que ele não havia desligado os laços fluídicos do perispírito. Ainda havia imantação, que ele não havia morrido. Então Jesus desenfaixa, vai tirar as faixas que já haviam colocado, conforme o costume da época, mas não são faixas físicas. Jesus desenfaixa a consciência do espírito que estava embotado naquilo que ele buscava como modus operandi de sua existência. E Jesus então restitui para Lázaro a esperança. E nesse momento ele vibra intensamente, ele luta. E foi aquilo que Jesus mostra, né? Comprova para nós a imortalidade. Porque Lázaro foi uma ressurreição, porque não tinha morrido. Porque se o corpo tivesse putrificado e que o perispírito não tivesse mais nenhum laços com as células físicas, o cordão fluídico já havia sido rompido, era impossível voltá-lo, porque aí seria contradizer a lei. Então, nós precisamos entender que perante o mundo, todos nós temos muitas oportunidades. E gostaria muito de dizer-lhes que todos nós que clamamos, né, uma vida melhor, uma felicidade, enquanto mesmo estamos no mundo, nós precisamos reconhecer que a Terra ainda é uma grande escola, onde todos nós temos condições de dilapidar esses sentimentos doentios, esses sentimentos ainda ligados ao egoísmo que vem desde a lei de conservação e que vai modificando para que nós possamos compreender que os sentimentos nobres são construções que pedem muita luta para o espírito, mas que faz com que o espírito almeja uma felicidade nessa condição que ele já se encontra. E nós precisamos ver que, como nós desejamos ter um lar em harmonia, nós gostaríamos também que a Terra fosse um lar em harmonia. Por isso, depende muito de nós, da nossa responsabilidade, como temos vivido, de que forma temos nos comportado perante o outro. E aí nós vamos ver quando Kardec nos diz que os espíritos que encarnam o mundo, em um mundo não se acham ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles lhe cumpre realizar para atingir a perfeição. Isso é uma esperança. Nós não somos nós não temos a finalidade de vivermos
profundamente ou intensamente só na terra. Outras moradas vão nos esperar e nós podemos entender o que Jesus disse. Se não for por ele, quer dizer, se não viver os meus ensinamentos, se não viver o bem, se não praticar a caridade, nós não conseguiríamos alcançar a perfeição. Claro que não é a perfeição divina, como Deus é um Pai perfeito, mas uma perfeição relativa àqueles espíritos que não trazem dentro de si mais as impurezas da vaidade, da inveja, de todos esses sentimentos que atrofiam a capacidade de avançar. Então é preciso que a gente possa ter novas aspirações e nos afeiçoando aos ensinamentos do Cristo, para que nós possamos trabalhar intensamente para que a nossa reencarnação seja um meio de nossa transformação. Então, essa casa que ora nós habitamos, que chama planeta Terra, muitas vezes pode ser um campo de lavras, onde muitas inquietudes nos agasalham, muitos conflitos ainda, mas todos nós possamos e temos direito de solicitar a paz pelo trabalho de renovação dos nossos pensamentos, do nosso sentimento. Então, nós temos que ver que todos nós, e agora eu uso uma palavra aqui de Emmanuel, quando ele diz assim: amigos, rogam-te, amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam, suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão, para que lhes acrescente a coragem. Coisas que te cercam, requisitam-te proteção e entendimento, para que lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigas a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo, entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Olha a grandeza disso. É Jesus, o governador da terra, que espera de nós o grande trabalho de modificação dos nossos sentimentos. É por isso que o Espírito de verdade nos traz: espíritas, amai-vos. Mas não é um amor egóico, não é um amor paixão, é o amor em essência, é o amor divino, é o amor, a lei que nos envolve, é a lei que nos rege, é a lei que nos torna melhores. E é isso que nós desejamos a todos, para que a gente, ao sairmos desta escola bendita, planeta Terra, nós possamos sentirmos a suavidade do fardo, do jugo, porque nós tivemos tanto amparo e quiçá possamos voltar à Terra já numa condição melhor de um planeta de regeneração. Isso só acontecerá se nós formos capazes de regenerar. E nós só vamos regenerar o dia que compreendermos que a simplicidade e a humildade é o caminho da regeneração. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Nesta hora sublime que o Evangelho nos traz tanta alegria em nossos corações, trazendo-nos a esperança, a força, a alegria de viver e de servir, nós te pedimos, Jesus, que o passe amigo nos seja dado, como mais uma energia de amor, o substrato de luz que há de nos fortalecer na fé, na coragem, na esperança. Senhor, olhai pelos familiares, que eles também recebam esse eflúvio de paz. Fluidificai as nossas águas, transformando Jesus em medicamentos valiosos para todos nós. E que a paz, a esperança, possa
alcançar os nossos pensamentos, ampliando a nossa consciência, Senhor, para que possamos estender as mãos para todos aqueles que sofrem, sentindo dentro de nós a sua dor, para que nós possamos debruçar junto dele para suavizar o fardo e que ele tenha compreensão da bênção e do amparo divino. Que Deus nos abençoe e que a paz augusta destes queridos amigos se faça em nossos pensamentos. Que assim seja, queridos irmãos. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípedes possa olhar por cada um de nós. Que assim seja.